Olá pessoal, meu nome é Antônio Lúcio Avelar Santos, sou professor da Unigran Rio do curso de Teologia Presencial e EAD, mas também professor de nossa pós-graduação de Ciências em Ciências da Religião. E aqui gostaria de falar um pouco para vocês a respeito de nossa reforma protestante que está se aproximando aí na nossa data de 31 de outubro, mais um aniversário para comemorarmos de nossa reforma. E gostaria de falar com vocês rapidamente sobre as questões do contexto social, do contexto político-econômico a partir de Lutero, das coisas que ele enfrenta, da própria sociedade, né? Do Citizenleben, do seu contexto de vida, que aí também se reflete em todos os ideais que ele constrói a respeito da reforma. Pensando nisso, toda a nossa regra de fé, toda a nossa base de fé, toda a nossa construção teológica, toda a nossa racionalização, ela parte a princípio da palavra de Deus, a princípio da Bíblia Sagrada, né? E aí nós temos essa imagem bem refletida em Jesus Cristo e nos Evangelhos. Pensando no Evangelho de Lucas, se gostaríamos de pensar numa história de Jesus, e uma história de Jesus muito mais voltada para as classes mais pobres, para as classes carentes, nós temos o Evangelho de Lucas que conta essa história de Jesus bem aproximada dessa classe, bem aproximada dessa estrutura social de sua época. A Palestina dos tempos de Jesus também é uma Palestina de muita pobreza, de muita injustiça, onde o Império Romano, junto com o Templo de Jerusalém, dominam essa sociedade, fazem uma estrutura e oprimem cada vez mais o povo. Muitos séculos, ou alguns séculos depois, né, pensando aí na Reforma Protestante em 1517, no século XVI, já da nossa era cristã, nós temos um panorama muito próximo, um panorama bem parecido de pobreza, de injustiça, onde a igreja acaba se tornando um canal de opressão desse povo mais pobre. Né? Quando observamos os evangelhos, como observamos em Lucas, as palavras de Jesus e a forma como ele critica tanto o Templo de Jerusalém, como ele critica todo o Império Romano, nós observamos que ao longo dos tempos a igreja vai perdendo, de certa forma, o seu sentido, vai perdendo a sua compreensão, vai perdendo o seu padrão ético de acordo com o reino de Deus. Então a igreja vai se tornando, infelizmente, poderosa e ela vai cada vez mais oprimindo, principalmente os pobres. Se nós temos ao longo de toda a Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, as questões do tributo, do imposto, que vai oprimindo cada vez mais as classes pobres, a igreja, posteriormente à morte e o ressuscitar do nosso Senhor, ela vai caminhando e, infelizmente, vai se transformando em algo pior. A chegar no período de Lutero, aí, né, no ano de 1517, no século XVI, já da nossa era cristã, se transforma num aparelho que reprime, se transforma num aparelho em que cada vez mais vai tirando do povo o pouco que ele tem. Com isso, eu quero dizer que toda reforma, toda reflexão racional, seja ela qual for a proposta ao longo da história, nós devemos pensar que ela deve ser refletida a partir do seu contexto. As 95 teses de Lutero, toda a condenação que Lutero faz, é preciso perceber que reflete esse contexto social. Né? Quando Lutero, então, racionaliza, senta para pensar a partir essa questão da reforma protestante, ele percebe a sua própria vida, ele percebe o seu próprio contexto social. A questão não está, então, somente voltada para uma espiritualidade, para uma vida inteiramente com Deus consagrado. Todas essas coisas são fundamentais, mas isso também parte da cultura, do contexto. E aí estamos falando de uma Alemanha, estamos falando de uma Europa, onde uma crise econômica se instaura, onde há muita fome, onde há muita pobreza e principalmente em relação a essas injustiças, ok? A igreja que é predominante nessa época, ela deveria fazer o seu papel ao contrário, o seu papel reverso do que vinha fazendo, ou seja, promulgar, instituir a justiça para os pobres daquele tempo. Né? Então, essa relação entre o Evangelho de Lucas, com as críticas que Jesus faz ao Templo de Jerusalém, com as críticas que Jesus faz também ao Império Romano, e pensando nessa igreja nos tempos de Lutero, na Alemanha, na Europa de 1517, também fazemos um link, né? Fazemos uma ligação com a igreja de hoje. Nossa igreja, ou nossas igrejas, devem pregar muito mais essa vida plena de Jesus Cristo, muito mais a justiça de acordo com o reino de Deus. Então, Lutero, mais do que nunca, é um homem do seu tempo. Lutero faz as suas reflexões a partir também do seu contexto social.
e isso não pode ficar de fora, né? Volto a dizer, as questões espirituais, elas são importantes, mas devemos ter muito mais atitudes práticas, condizentes com aquilo que está na palavra de Deus. Muito obrigado, abraços a todos. PA, tem como editar lá o indulgência que não